Olá, seja muito bem-vindo ao Advo Jurídico. Hoje vamos fazer um tour sobre as novas atualizações de layout e de ferramentas do Advo. Primeiramente, vou mostrar as novidades aqui do painel inicial. Nós temos um atalho para geração de peças, gerar documentos. Se eu quiser gerar um recibo de um pagamento já recebido e se eu quiser gerar um atestado. Então, esse é a nossa opção rápida. Aqui também tem uma pesquisa rápida que eu posso fazer a pesquisa de qualquer cliente e processo que eu tenha aqui já cadastrado no meu ambiente. Ao lado nós temos esse bolinho que significa que existem alguns clientes, usuários, colaboradores, advogados. Você pode configurar quais pessoas você vai querer que seja notificado o aniversário dele. Do lado nós temos o nosso querido sininho, que ele informa todas as alterações de etapas processuais, de vínculos de processo, de atividades que alguém marca você, então você consegue ter todo nesse histórico. Do lado aqui nós temos o nome do nosso escritório, no caso aqui é o meu escritório de apresentação, e o meu login, né? Minha fotinha, meu nome, e eu posso estar alterando minha senha quando eu quiser, e aqui eu posso estar alterando também a minha foto. No dashboard inicial, nós sempre falamos que é nossa gestão à vista. É aqui onde a gente pode estar percebendo quantos recebimentos, pagamentos, andamentos, publicações estão chegando no nosso ambiente. Nesse caso, esse número aqui que a gente está vendo de recebimentos são os recebimentos de atrasados e recebimentos que vão se vencer hoje, bem como os pagamentos. E os andamentos e as publicações são todos aqueles que eu ainda não concluí. Uma das questões mais interessantes das configurações é que eu posso estar inserindo uma atividade da agenda aqui nesse dashboard para eu poder me organizar melhor. Aqui embaixo nós temos o ranking de usuários, que fica linkado todos os usuários que finalizaram algum tipo de atividade, né? Por exemplo, aqui tem o meu usuário que finalizou 4 atividades, 3 etapas processuais, a Gabriele 2 atividades, 2 etapas processuais, e a gente vai corresponder pontos para cada atividade e etapa processual. Aqui embaixo nós temos a nossa querida agenda, né? A agenda onde a gente vai inserir tudo que a gente precisa para se organizar no nosso escritório. Clicando em nova atividade, eu posso estar vinculando essa atividade a um processo e eu só preciso colocar o nome desse meu cliente e ele já vai mostrar os processos que ele está vinculado. Eu também posso estar vinculando a um cliente, caso esse cliente não tenha processo. Posso não vincular a nenhum cliente e processo essa minha atividade. Caso eu queira que essa minha atividade seja algo pessoal que eu mesma vou fazer dentro do escritório, né? A minha organização diária. Então eu venho aqui no tipo de atividade e eu posso estar configurando esse tipo de atividade conforme a minha necessidade. Se eu precisar contactar um cliente, olha, consulta de processos, pagamentos. Por exemplo, se eu sou responsável pelo financeiro do meu escritório, eu posso estar criando uma atividade relacionada a pagamentos. Aqui nós temos a descrição da atividade, que seria a descrição que você vai fazer. Por exemplo, enviar um lembrete ao meu cliente. Nesse caso, eu poderia estar até vinculando, né, ao processo desse cliente, mas vamos deixar assim, sem vínculos. A equipe, eu posso colocar a mim mesma ou então eu posso colocar mais de uma pessoa. E a pessoa que eu inserir aqui na equipe, ela vai receber aquela notificação no sino que nós vimos no cabeçalho anterior. Lembrando que em todo local que tiver asterisco, ele vai ser obrigatório a gente colocar a informação. Se não tiver, pode deixar em branco. Temos 3 tipos de datas, né? A data inicial seria a data que, de fato, eu vou resolver isso. Por exemplo, se for um pagamento que eu vou enviar um lembrete ao meu cliente, eu vou enviar dia 15, às 8 da manhã. Esse aqui é a minha data. Ele já gera aqui automaticamente uma data limite de
8h30. Por quê? Porque lá nas configurações, quando eu criei esse tipo de atividade, eu coloquei que essa atividade de pagamento dura 30 minutos. Então, toda vez que eu criar uma data inicial para esse tipo de atividade, ele já vai colocar 30 minutos. E aqui nós temos, por fim, esse prazo fatal. Mas o que seria esse prazo fatal? Esse prazo fatal seria o prazo do judiciário. Se você precisa realizar uma atividade, juntar alguns documentos, contactar o cliente, fazer um relatório, enfim, algo relacionado internamente no seu escritório que vai afetar o judiciário. Por exemplo, dia 20, às 8 horas, vai acontecer uma audiência, né? E então eu vou ter um prazo até dia 19, por exemplo. Até dia 19, às 5 horas da tarde, eu tenho que resolver essa atividade, porque dia 20 é o meu prazo fatal, é o prazo do judiciário. Aqui nas observações você vai inserir as informações que deseja. Aqui acima eu posso colocar para repetir, se for uma atividade que toda semana eu tenho que fazer, todo mês eu tenho que fazer, eu posso colocar aqui para repetir mensal, semestral, quinzenal, semanal, diário, e eu posso quantificar as vezes que eu quero essa repetição. Eu posso já concluir essa atividade, né? Criar uma atividade já concluída. E aqui embaixo nós temos salvar ou salvar e cadastrar uma nova atividade. Então, se eu clicar em salvar e cadastrar uma nova atividade, ele vai me mostrar aqui toda a repetição das minhas configurações da atividade que eu acabei de salvar. E já vai abrir uma nova atividade. Outra questão importante é que a nossa agenda ela tem dois tipos de marcadores visuais, que são justamente o de cores. Primeiro de tudo, nós temos essas bolinhas, aqui não dá para ver porque é verde no verde, né? Que nos auxiliam no momento da nossa organização. Quando a bolinha está vermelho, quer dizer que ela está com um status em atraso. Quando ela está verde, quer dizer que ela foi concluída. E em amarelo, quer dizer que ela está a cumprir. Então, é algo que irá acontecer e ainda não está em atraso. E o segundo marcador de cores são as cores que a gente pode estar selecionando para cada tipo de atividade. Por exemplo, essa de pagamentos, eu coloquei rosa. Essa outra atividade, ela é de reunião, então ela ficou verdinha. Essa aqui também é reunião, ela ficou verdinha, claro, porque ela é do mês passado. Então, todas as atividades que forem relacionadas aos meses anteriores, elas vão ficar meio acinzentadas, informando justamente que já passou, são passados, né? Nós não estamos no nosso mês atual. Aqui abaixo nós temos as etapas processuais que estão relacionadas ao meu usuário, ou seja, eu sou responsável pela etapa de acompanhamento, perícia administrativa, agendamento amparo social deficiente, causa-ganha, manifestação de documento civil, solicitação de documentos. Esse número ao lado dessa etapa processual é justamente a quantidade de processos que atualmente estão nessas etapas processuais. Aqui abaixo nós temos uma listagem das atividades que nós temos na agenda. Ela simplesmente é uma forma da gente conseguir filtrar corretamente todos os tipos de atividades, usuários, de uma forma mais fácil e dinâmica. Aqui embaixo nós temos todas as atividades com prazo fatal, que seria justamente aquelas atividades que eu precisei inserir prazo fatal. Lembrando que não é necessário que o prazo fatal seja marcado em todas as atividades, apenas aquelas que realmente necessitam de uma atenção especial para a datação do judiciário. Temos alguns gráficos, né, de processos financeiros, enfim. Esse primeiro é um gráfico de processos, né, que ele vai mostrando todos os processos que a gente vai inserindo dentro do nosso ambiente em relação ao ano passado. Nós podemos fazer a filtragem por tipos de ação de processos, colaboradores, situações, etapas processuais. Abaixo nós temos o gráfico de financeiro, né?
Em vermelho é todos os recebimentos que estão previstos e cinza são os que de fato nós recebemos. Se eu colocar aqui nos pagamentos, também existem muitos pagamentos que estão programados, mas que de fato eu não paguei todos. Abaixo nós temos o gráfico de atividades, que são as divisões de todas as atividades que a gente tem cadastrado no geral. Então aqui nós temos várias atividades, sendo que essas são as principais. Se eu clicar por mês, eu posso estar escolhendo o mês que eu desejo para ver as atividades que mais foram cadastradas, né? Pronto, essa parte do dashboard já foi toda concluída. Então, recapitulando, o dashboard ele serve para você, usuário logado, se organizar e organizar suas atividades diárias. Aqui ao lado nós temos a barra de rolagem. Aqui é onde você vai encontrar todas as ferramentas, cadastros, configurações, tudo que você precisa para alimentar o seu Advo, né? Aqui nós temos um campo de pesquisa. Esse campo de pesquisa, por exemplo, eu quero pesquisar cliente. Aí ele vai me dar cliente, cliente curatela e cliente qualificação. O que seria isso? É a listagem dos clientes. Aqui eu não vou procurar, por exemplo, um cliente de fato. Se eu colocar José aqui, não vai aparecer. Eu tenho que clicar aqui nessa lupa e procurar o meu José. Então aqui eu vou procurar as ferramentas. Nós temos o menu, que seria justamente o painel inicial, as pessoas e o financeiro. Quando eu clico em pessoas, é aqui onde eu vou cadastrar os clientes, parte adversa, colaborador, advogados. Todos esses outros também são configurações que eu vou mostrar a seguir como fazer a inserção. Os meus usuários, então é aqui onde eu vou cadastrar os meus usuários, ativar, desativar, trocar senhas, enfim. Contato são os meus contatos que eu desejo que todos os meus funcionários tenham acesso. A nossa agenda de contatos compartilhada com todos os usuários do Advo. Aqui embaixo nós temos o perfil de acesso, que tem um vídeo só falando sobre como a gente configurar um perfil de acesso. No financeiro, nós temos os recebimentos, que seria onde a gente vai inserir todas as nossas contas que nós vamos receber. Os pagamentos da mesma forma, vão vir todos os pagamentos que a gente vai fazer. Lembrando sempre de verificar a data que está à mostra, né? Nesse caso é o mês atual. E o meu fluxo de caixa, que são todas as contas recebidas e pagas, né? Aqui embaixo nós temos a criação de tipos de conta. Nesse caso, olha, aluguel escritório, energia, internet. Então aqui eu vou adicionar as contas que eu tenho do meu escritório, as contas que eu preciso tanto pagar quanto receber. Aqui embaixo temos as formas de pagamento, que nada mais são do que aplicativo de banco, depósito bancário. Nós podemos cadastrar agora o novo Pix. E ele vai aparecer como opção quando eu estiver cadastrando uma conta. Dentro aqui dessa organização do jurídico, nós temos os atendimentos, processos, jurisprudência, publicações, andamentos, atividades e movimentações de processo. O que são os atendimentos? Os atendimentos seria como se eu criasse uma fila virtual de atendimentos. Toda vez que vier os meus clientes no meu escritório para falar com o meu advogado, eu, que sou a recepcionista, vou adicionando um a um e vou colocando. Se ele já for um cliente já do escritório, eu posso estar selecionando ele. Se ele for um cliente visitante, então abrirá outros campos para eu cadastrar todas as informações. O advogado que recebeu esse atendimento vai aparecer esse aviso sonoro e essa mensagem verde escrito: Olá,
você tem um novo atendimento. Clique aqui para acessar, aí ele vai vir para essa página e vai conseguir ver todos os clientes que estão para serem atendidos. Abaixo de atendimentos nós temos processos. Será aqui justamente onde todos os nossos processos estarão registrados, né? Nossa listagem de processos. Aqui em cima nós temos vários filtros, temos uma pesquisa avançada onde abre vários campos para a gente poder fazer nossas pesquisas, né, relacionadas aos nossos processos. E eu posso pesquisar e imprimir, ou seja, eu posso gerar relatórios que eu desejo. Lembrando que todas as páginas do Advo, elas têm esse botão de imprimir e nós podemos imprimir nossos relatórios. Eu vou abrir aqui um processo. Ele vai aparecer essa tela, que seria uma tela de abertura, né, onde você não faz a edição. Quando você clicar em editar, é que ele vai abrir todas as opções para que você possa realmente, de fato, fazer a edição. A data de abertura, ela gera automaticamente quando você cria um processo. Nós temos aqui honorário fixo, honorário percentual. Aqui o status, se ele é julgado, não julgado, né, julgado parcialmente. E as outras informações referentes ao nosso processo. Tem um campo interessante que é o campo de processo sigiloso. Se eu quiser que esse processo apenas eu tenha acesso, eu posso estar cadastrando aqui que só quem pode ter acesso é o meu usuário. E ao lado desses dados cadastrais, outras abas. Abas de anexos, que seria justamente onde a gente vai colocar os nossos anexos PDF, documentos de Word, foto. E ao lado nós temos as fichas, que são fichas personalizadas. Você vai personalizar uma ficha conforme a necessidade do seu escritório. Ao lado da ficha nós temos os recebimentos, que seriam todas as informações de recebimentos que eu tenho relacionado a esse processo. Aqui ao lado pagamentos, também da mesma forma, se você precisar inserir algum pagamento, ficará tudo aqui nessa aba. Desse lado nós temos algumas informações bem importantes. Primeiro de tudo, nós temos essa notificação, que significa que está tudo ok, nenhum lançamento financeiro localizado para esse processo. Então, é um aviso do financeiro. Se tiver em atraso, débitos em abertos, ele vai aparecer aqui. A primeira aba que aparece aqui são as movimentações, que seria justamente as etapas processuais que esse processo já passou. Eu posso movimentar esse processo para outra etapa processual. Vou ganhar a minha pontuação do meu ranking de usuários e ele já vai mostrar aqui. Aqui ao lado nós temos as atividades que eu falei anteriormente. Toda atividade que a gente cria vinculada a um processo, ele vai aparecer aqui. Os atendimentos que eu também vincular a um cliente, a um processo já cadastrado no Advo, ele vai aparecer aqui também. Os andamentos que chegarem referente a esse processo, automaticamente eles vão estar aqui. As publicações também da mesma forma e anotações, se eu quiser fazer uma anotação. Uma coisa interessante é que dentro das anotações eu posso fixar essa anotação lá no início. Olha só, então toda vez que alguém precisar entrar nesse processo, ele já vai perceber que falta xerox do CPF do cliente. Aqui em cima nós temos a participação dos advogados da equipe, né? E todas essas informações a gente já pré-define dentro do cadastro de advogados, de colaborador. Se não, você pode estar inserindo aqui. Aqui ao lado nós temos um gerador de peças, ele é a mesma coisa desse aqui, só que esse aqui seria um atalho para a gente fazer da forma mais rápida possível. Mas se eu estou aqui dentro do processo, eu posso gerar uma peça por dentro do processo. Aqui ao lado nós temos um campo para vincular um processo apenso, né? Vamos colocar esse processo como um processo apenso, aí ele fica aqui. Então tudo isso são opções e funcionalidades que a gente pode estar inserindo dentro do nosso processo. Aqui embaixo nós temos a pesquisa de jurisprudência. A pesquisa de jurisprudência ela é bem simples, você pode estar
colocando uma palavra-chave e ele vai mostrar uma listagem da jurisprudência mais nova para mais antiga. E você pode ler a jurisprudência, ele vai ficar marcado aonde tem a palavra que você inseriu, né? No caso, eu coloquei LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Se eu achei interessante esse aqui, eu posso clicar em cima, ele vai me abrir mais detalhadamente todos os campos dessa jurisprudência, né? Desse processo. E eu já posso clicar em citação. Quando eu clicar em citação, ele vai me dar já no formato que eu preciso para colocar na minha petição. E aí o que eu só preciso fazer é clicar em copiar. E aí eu já colo no meu documento. Aqui abaixo nós temos as publicações, então todas as publicações vão chegar aqui, além do Telegram, pela nossa assistente virtual Júlia, e o seu e-mail. Então vai chegar aqui toda a listagem, né, das publicações. Você pode estar concluindo cada uma, as concluídas elas ficam aqui. Então essa numeração 7 significa que tem 7 publicações que não foram concluídas ainda. Quando você clicar dentro de uma publicação, você pode já movimentar um processo, no caso, essa publicação já tem vínculo de processo. Posso criar uma atividade, eu posso descartar, caso essa publicação não seja de fato para mim nesse momento. Eu posso concluir e voltar para a listagem. Aqui embaixo nós temos os andamentos, que é da mesma forma. Temos 172 andamentos que eu ainda não concluí. Eu posso estar filtrando pelo processo, tipo de ação, categoria, datas de início e fim desses andamentos, né? Da mesma forma das publicações. Aqui eu tenho as atividades, que nada mais é do que aquele bloco de atividades que eu mostrei lá no painel inicial. A única diferença é que aqui eu vou poder imprimir e fazer os meus relatórios de atividades. Quando eu clicar aqui abaixo em movimentações de processo, eu vou conseguir ver, de fato, o que se produziu esse mês. Por exemplo, do dia 1º até o dia de hoje, dia 13/7, foi movimentado alguns processos. No caso, foram 11 processos. Aqui eu consigo ver qual usuário fez a movimentação e aqui eu posso ver de fato o processo. Finalizando essas ferramentas do grupo de jurídico, nós temos esse grupo de opções, que seria justamente alguns cadastros auxiliares, configurações, treinamentos, auditoria. Dentro dos cadastros auxiliares, nós temos processos, documentos, tipo de pessoa, pessoa vinculada tipo, cliente qualificação e colaborador cargo. Vamos ver um por um. No processo, então, eu posso estar cadastrando situações, tipos de ações de categoria, comarca, etapas processuais. Então, aqui é onde eu vou cadastrar todas essas informações que vão estar contidas dentro do meu processo. E aqui embaixo nós temos o nosso formulário personalizado, que é justamente onde a gente vai criar o nosso formulário personalizado lá dentro do processo. Tem outro vídeo mais explicativo sobre isso, e aí você pode estar dando uma olhadinha como você criar um formulário personalizado. Aqui embaixo nós temos os documentos, onde a gente vai inserir uma peça, ou um grupo de peça e um subgrupo de peça. Na peça seria justamente os tipos de peça que a gente tem cadastrado, e aqui a gente vai cadastrar novas peças. Também tem vídeo aqui no canal falando passo a passo como a gente pode cadastrar uma peça. O tipo de pessoa seria, por exemplo, um tipo específico de pessoas que você queira cadastrar. No seu ambiente padrão, ele vem advogado, cliente, colaborador e parte adversa, mas você pode estar inserindo outro tipo de pessoa. No caso, cliente, curatela, fornecedor. Então você vai inserindo os tipos de pessoa que você precisa. Aqui abaixo nós temos a pessoa vinculada. Eu posso estar vinculando avó, pai, filho, ou simplesmente colocando representante legal para ficar tudo padronizado. Nós temos o cliente qualificação, que seria um tipo de qualificação de cliente que a gente pode estar inserindo numa peça. Também tem vídeo aqui explicando direitinho como a gente criar um cliente de qualificação com as tags.
Aqui embaixo é o cargo do colaborador, que a gente pode estar cadastrando por aqui. E temos as configurações. Aqui nós temos as configurações do nosso escritório virtual. Nós temos a aba de treinamentos, onde todos esses vídeos estão linkados aqui para você ver passo a passo como utilizar cada ferramenta. E por fim nós temos a auditoria, que a gente consegue de fato fazer uma auditoria de tudo que foi feito. Se algo sumiu, foi excluído, alterado, a gente consegue ver quem foi o usuário e quando foi feita a operação. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse tour atualizado pelo Advo. Muitas dessas ferramentas eu só pincelei, temos vídeos detalhados sobre essas ferramentas. E muito obrigado por ter ficado até aqui. Assistam os outros vídeos da nossa playlist e até mais. Tchau!